E vamos falar mais sobre esse impasse do ICMS, o peso para o preço dos combustíveis, com o especialista em direito tributário e também sócio do escritório Félix Ricota Advocacia, André Félix. Prazer tê-lo conosco aqui, André. Bom dia, o prazer é todo meu. André, a gente observa aí o embate, né, entre governadores, o presidente Jair Bolsonaro, e o consumidor percebe aí no seu bolso toda essa questão. Os combustíveis foram os grandes vilões aí em relação à inflação no país, e 2 dígitos em 2021. Nesse momento, nós no curto prazo, essa questão não deve se resolver, evidentemente. Como é que fica essa questão agora? Há um espaço, de fato, aí para uma discussão de alto nível e que possa estabelecer aí um preço menor para o consumidor? A questão é o que não é tão simples, né? É o que nós esperamos, né? Que haja uma discussão plural, política, né? Com interesses públicos e transparente para discutir a política, né, de preço do combustível que é empregada no país. O ICMS é apenas um detalhe, é uma questão. A tributação dos combustíveis ela é bem pesada no país. O ICMS ele incide sobre qualquer operação mercantil, operações de venda de combustíveis, gasolina, diesel, álcool. Porém, o ICMS deve respeitar o princípio da seletividade. Quanto mais essencial o produto, menor deve ser a sua incidência. Quanto mais supérfluo o produto, maior a sua incidência. Infelizmente, os estados, ao longo dos anos, tratavam o combustível com alíquotas altíssimas, uma exigência muito alta do ICMS, desrespeitando o princípio da seletividade, que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, defendeu o princípio, pela primeira vez, foi no caso da energia elétrica, dizendo que a energia elétrica não pode ter uma alíquota superior aos dos produtos comuns. Então, o mesmo deve acontecer com os combustíveis. Tem estados que cobram a alíquota de ICMS acima de 18%. Então, eles estão cobrando a mais do que o devido. Com esse congelamento, né, que os estados adotaram, né, do ICMS, que os estados, eles exigem o ICMS através da submissão tributária para frente. A Petrobras, ao vender o combustível para a distribuidora, já recolhe o ICMS antecipado, que possivelmente incidirá até o consumidor final. Não tem como se saber qual é o valor final do combustível, qual é o valor que ele chega ao consumidor final. Por isso, os estados adotam a PMPF, que é o preço médio ponderado para o consumidor final. É uma média que eles fazem de 15 em 15 dias e mandam para o CONFAS, atualizando a tabela do ICMS submissão tributária. Com essa medida de congelar por 60 dias, dá um pouco de reflexo no preço do combustível, né, porque não vai ter o aumento do ICMS, porém não será a solução do problema. Sem dúvida, e nós estamos observando aí esse fenômeno, né? O orçamento aqui de São Paulo, capital, será o recorde para 2022, essa é a expectativa. O estado de São Paulo também, recorde. E também nós tivemos uma arrecadação recorde federal em 2021. O que aconteceu, né, André? Tudo subiu, os preços subiram e é claro que os consumidores pagaram e os entes federativos, seja municípios, estados e o governo federal, eles receberam mais dinheiro justamente em função dessa alta carga aí dos preços e os impostos embutidos. Então, como você disse, esse fenômeno, essa discussão que tem que ser realizada aí, nós sabemos aí que os governos ficaram mais ricos e a população mais pobre. Infelizmente, né, nós temos uma carga tributária muito alta aqui no país e pouco retorno dos entes políticos, né, da União, dos estados, dos municípios, né? É um grande questionamento aqui no nosso país. A nossa carga tributária, ela privilegia a tributação sobre o consumo, o que é errado, o que traz uma tributação regressiva. Quem tem menor capacidade contributiva, menor capacidade econômica, proporcionalmente arca com mais tributo do que quem tem maior capacidade contributiva. Então, a gente precisa mudar tudo isso no país. A gente tem que aliviar a tributação sobre o consumo, sobre os meios produtivos, sobre os processos de industrialização e comercialização para alavancar a economia. Os estados deveriam perder um pouco nesse período de transição, de redução da carga tributária sobre o consumo, para ganhar lá na frente, com o aumento das vendas, com o aquecimento da economia. Mas, infelizmente, a gente não vê esse debate.
E também não veremos esse debate da reforma tributária, evidentemente, no ano de eleição, né? Exatamente. Reforma tributária, nenhuma reforma, aliás, se discute em ano eleitoral, né? A reforma tributária, para acontecer, tem que ser no primeiro ano do governo. Depois do primeiro ano, as coisas começam a ficar muito turbulentas, o governo começa a perder o apoio, até muitas vezes, do seu eleitorado, que é a maioria no primeiro ano. Então, quando for falar de reforma, tem que se fazer no primeiro ano, fazer a reforma administrativa e fazer a reforma tributária. E falando também sobre reforma, sobre eleições, essa decisão também dos governadores, até que ponto também, a gente sabe, ontem mesmo o presidente Bolsonaro garantiu que não é um malvadão dos combustíveis, ele falando a apoiadores. Agora nós tivemos praticamente a resposta dos governadores nesse congelamento do ICMS por mais 60 dias. Haveria aí o fim desse congelamento agora no dia 31 de janeiro. Também até que ponto vai se confundir as ações agora políticas, né? Os governadores também ficaram mais bonzinhos, já pensando também nesse ano eleitoral? Exatamente, ano eleitoral não é momento de agredir ninguém, né? Principalmente o eleitor, o cidadão brasileiro. Então todo mundo vai fazer um pouco para agradar as suas bases, para conquistar mais votos, ou conquistar mais apoio dos eleitores. Essa é a situação, infelizmente. Sem dúvida. Agora, nesse curto prazo, a gente observa até a movimentação no exterior, né? Ao grande cartel da OPEP, que é ela que decide lá se vai produzir mais ou menos, ela não tem nenhum interesse em decidir em produzir mais. Isso também explica toda essa valorização do petróleo, essa commodity, e o Brasil sente, claro, os efeitos também da desvalorização cambial. Mas num curto prazo, você acha que essa medida, o consumidor quer saber o que vai refletir na bomba? Você acha que haverá aí, pelo menos, frear essa questão dos reajustes para o consumidor aí nesse curto período aí de 60 dias? Não, você colocou muito bem já a questão, né? Não é o tributo que aumenta o valor do produto, no caso do combustível, né? O tributo incide sobre o valor de venda do combustível. Então, se o valor do combustível está muito alto, se o valor dos derivados de petróleo está muito alto, está lá em cima, consequentemente a gasolina, o diesel vão chegar a um valor alto devido até à política que foi adotada pela Petrobras, né? Utilizando o valor internacional do combustível. Pouco importa o petróleo, o custo do petróleo que é extraído do país, pouco importa que na nossa gasolina, né, no nosso combustível é utilizado o etanol. O etanol não tem nada a ver com isso, ele só deveria ter efeitos inflacionários, né, porque a inflação vem alta no país. Então é uma questão bem complexa. Eu acho que o congelamento do ICMS não gerará tanto efeito como esperamos. Agora, esse projeto até que o presidente falou lá antes de entrar na nossa entrevista, né, você acompanhou também, ele fala aí, essa questão também, será que quem vai pagar no final das contas todas essas desonerações não vai ser justamente o consumidor, o brasileiro, que vai pagar no final das contas? O problema de ficar dando desonerações, quando você dá uma desoneração para determinado setor, determinado produto, tende-se a cobrar mais de outro. Não tem segredo. Dar benefícios fiscais, dar desonerações para determinados pontuais, pode prejudicar outros setores, outras pessoas, outras áreas econômicas poderão arcar com mais tributo. Então, se for para dar uma desoneração, que se fosse para todos os setores, para todos os produtos, né, nesse momento de inflação que o cidadão brasileiro vem passando por dificuldades econômicas, né? Exato, e você falou da questão do etanol, né? Nós tivemos um levantamento que foi feito aqui sobre a inflação na região metropolitana. O etanol subiu mais de 60%. O estado de São Paulo é o maior produtor de etanol do país. Inclusive, há uma questão do ICMS que torna até o combustível atraente aqui ainda no estado. Mas, de qualquer forma, o etanol, que poderia ser aí uma alternativa, né, ao combustível fóssil, à commodity, ao petróleo, aos derivados do petróleo, ele acaba não sendo. A reclamação no ano passado foi a safra, né? Tivemos uma seca, então a produtividade da cana foi menor, mas nós sabemos também que esse é um mercado livre. Os usineiros em geral, se o açúcar está muito mais atraente, ele ganha muito mais com o açúcar, então a safra acaba sendo mais ligada à produção de açúcar, exportação e a menor produção do etanol. O etanol acaba subindo aí por gravidade, sobe a gasolina, isso que o consumidor não entende, sobe também o etanol. Exatamente. Eu também confesso que eu não entendo, né? Não tem relação o derivado do petróleo com o etanol. Até quando criaram o programa Pró-Álcool, né, que é um programa antigo, era para dar uma certa independência e autonomia ao país
referente aos combustíveis, né, tendo um combustível próprio, o etanol, para não ficar preso a essas questões de políticas internacionais. A gente não vê isso acontecendo na prática, infelizmente. Agradecemos então a participação do tributarista André Félix, conversando conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, André, até a próxima. Valeu, eu que agradeço o convite e até a próxima. Bom dia a todos.